Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui falando com vocês neste Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira, cujo tema é sobre os 200 anos da filosofia do direito de Hegel. Gostaria de começar me apresentando rapidamente. Meu nome é Taylor Pasqualino Silva, eu sou estudante de graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Sou bolsista do CNPq, sob orientação do professor José Luiz Borges Horta, estou no terceiro período de graduação e meu colega de trabalho neste projeto é o querido professor doutor Paulo Roberto Cardoso, que é doutor em Filosofia do Direito também pela UFMG. Pois bem, o direito, enquanto interiorização da liberdade, somente pode ser alcançado por meio de uma filosofia do direito, pois a filosofia é a ciência do verdadeiro real. Em Hegel, a filosofia é sistemática. Isto significa que seu pensamento é, de antemão, organizado e estruturado acerca da totalidade das coisas. Nada escapa à sua filosofia, que por isso a gente diz que é plural e inclusiva. Com efeito, compreender a totalidade pressupõe a existência da dialética. José Luiz Borges Horta, que é catedrático em Teoria do Estado pela UFMG e também meu orientador de graduação, nos diz que a totalidade somente pode ocorrer mediante processo por Hegel intitulado dialética. Essa frase explica bem a força da dialética para o pensamento hegeliano. Mas o que é efetivamente, o que é de fato a dialética? Bem, a dialética é a própria realidade, porque está em constante movimento, assim como esta. É algo vivo, não é estático como um viés metodológico. Seria impossível caracterizar a dialética como um viés metodológico, um método de enxergar o real, porque o real está em constante cisão e reconciliação. A dialética ela é um processo composto por afirmação, negação e negação da negação. De forma que, sendo viva, a reconciliação gerada pela negação da negação já abre espaço para novas cisões, uma vez que o processo é infinito, porque a nossa própria natureza cultural, espiritual, é dialética. A dialética alça a outro plano algo que não existia ainda. É novo que é suprassumido. De forma alegórica, o método dialético está para um processo físico, assim como a dialética efetivamente hegeliana está para um processo alquímico. A totalidade, que é dialética, está em contínuo movimento, fazendo com que essa tenha sempre o objetivo de reconciliar cisões passadas, tornando-se assim a filosofia uma ciência de caráter histórico, de onde se pode dizer que Hegel propõe que filosofar é fazer história da filosofia. Com a dialética, a filosofia hegeliana torna-se conciliadora, sobretudo entre ilustração e romantismo. E este é um ponto fundamental do desenrolar do nosso pensamento. A incompreensão da dialética leva à incapacidade de apreensão da totalidade do sistema hegeliano, já que se ignora uma das correntes axiais da modernidade. E isso pode-se incorrer no erro de não reconhecer Hegel tal qual um conciliador. Fato é que, ainda que à época não houvesse direito propriamente dito, dadas a abstração e a precariedade, características do sistema jurídico do século XVIII, a filosofia do direito de Hegel não perdeu seu brilho, porque os temas abordados, que são sobretudo política e Estado, elevam a obra do filósofo ao posto de uma filosofia do Estado. Se falamos então em filosofia do direito hegeliana, não podemos deixar de lado a teoria hegeliana da opinião pública. A teoria é exposta na filosofia do direito do parágrafo 315 ao 320, mas sobretudo do 316 ao 318. E a questão central tratada é a respeito da contradição presente no fenômeno da opinião. Então, como é possível realizar a mediação entre a opinião pública, que é impaciente e imediatista por si só, com a paciência especulativa do conceito que não consegue ser enxergada por esta? É fato a importância da opinião pública para a liberdade formal subjetiva dos indivíduos e dos cidadãos como geral. Apesar de não ser a verdade política em termos absolutos, a opinião pública sempre guardará consigo a própria força de sua impaciência, que é capacitada de volatilizar a rigidez da história. De forma que a opinião pública tem um importante trabalho e função dialética para o avançar da história, tendo em vista que o que move o mundo é a contradição. E a opinião pública é, ao fim e ao cabo, contradição que não enxerga, ou melhor, não contempla a paciência do conceito.
A opinião é impaciência, desejo de realização imediata da pessoa e por isso não suporta a mediação e suas lentidões inerentes e o vasto processo de mudança efetiva da história, bem como a compreensão de sua totalidade. Agora, falando de história, se analisarmos a história recente da tecnologia de informação, veremos que desde o século XVIII, pelo menos, o avançar destes cenários proporcionaram novos cenários, novos reais e possibilidades de formação da opinião pública, uma vez que os canais de informação, a exemplo da própria imprensa, tiveram efusivas mudanças e rápida evolução. Então a grande questão, ou questões, passam a ser o papel da imprensa na formação da opinião pública, o cenário do mundo globalizado enquanto sociedade cosmopolita, em um mundo dominado pela internet e na sua relação com a opinião também. Como a opinião pública impaciente que se molda em um mundo movido pela rapidez e instantaneidade do online. Bem, nós sustentamos que a razão iluminista, esta agora há pouco citada, que foi contraposta pelo romantismo, cuja reconciliação coube a Hegel, que esta razão foi a responsável pela transformação da civilização ocidental em uma civilização planetária, cosmopolita, com o surgimento das recentes tecnologias. Os românticos vão dizer à época, lógico, que em contraposição ao pensamento iluminista, que, abre aspas, se a razão é uma potência, não menos vigorosa será a força do sentimento, em um claro esforço de tentar frear a corrente iluminista. Então ela estabelece uma contraposição. Todavia, a razão iluminista, ela também estabelece de forma autoral um novo cenário, sendo este desafiador para o próprio Estado e o Estado de Direito. É fato que o progresso recente ele é depositário de todo o avanço dessa razão iluminista. Contudo, esta mesma razão, que se propõe à liberdade, tem se degenerado em instrumental e, dessa forma, promovido o contrário, o cerceamento da liberdade. Ela tem promovido a reificação do sujeito, a objetificação do outro. Ela ameaça a liberdade do ser, constituindo o mundo contemporâneo como um claro processo de deformação deste. Processo este que será posteriormente aqui no vídeo explicado à luz do pensamento de Joaquim Carlos Salgado. Então, como poderia o Estado promover dialeticamente, certo, a supraassunção de si mesmo, sendo um organismo dialético, nessa nova realidade? Trazendo para mais provocações, porque veremos, aqui adiante, que essa nova realidade ela é representada até mesmo pelo cerceamento da soberania estatal. Então, mais dessas contraposições, como é possível a existência de um sujeito livre, de um cidadão, efetivamente dizendo, neste processo? Como promover a autonomia da razão nesses tempos? São todos questionamentos que precisam ser respondidos pela filosofia, porque a filosofia, segundo Hegel, é a ciência do tempo presente. Se entendermos a história como um confronto entre liberdade e poder, perceberemos que este tempo no qual vivemos é talhado pela clara sobreposição da razão sobre a liberdade, sobre a paixão, sendo que a paixão aqui se traduz pela instrumentalização das emoções. É um tempo de engajamento, para usar um termo mais atual, da razão. Em suma, a razão iluminista ela é responsável por criar uma falsa cisão entre Estado e sociedade, promovida pelo avanço das tecnologias de informação, sendo essas responsáveis por capturar o sujeito livre. Há, assim, o surgimento de um novo modelo de sociedade, que a gente está denominando aqui como uma cybersociedade. O que é mais um desafio consolidado para o Estado de Direito, porque já é uma realidade, paradoxalmente falando, concreta. O mundo da tecnologia, ele ainda é muito mais dinâmico e o seu caminhar também é muito mais dinâmico do que o mundo real. E, além disso, há pouca regulamentação sobre o mundo digital, de forma que este tem se configurado como um território livre, onde os algoritmos ditam o crescimento de uma nova sociedade não regulamentada ainda completamente pelo direito. Eu tomo licença aqui para dizer que vivemos, então, em uma algorocracia, que é uma ditadura dos algoritmos, porque ao colocar o discurso da liberdade em segundo plano, o que é estranho ao propósito da razão iluminista, alça ao plano principal o poder político e econômico, ou seja, faz o contrário, demonstrando aqui o eterno confronto entre liberdade e poder. E isto se faz de forma sutil,
porém muito efetiva. Logo, no raciocínio lógico e simplificado, se temos um embate entre liberdade e poder, e a razão iluminista trouxe à tona todo o avanço tecnológico que temos, dentre estes os algoritmos, representando aqui os algoritmos, o avanço das tecnologias de informação, e estes, os algoritmos, são responsáveis diretos pela extinção gradual da nossa liberdade de escolha em todos os âmbitos. Salgado vai tratar melhor disso na questão da violência da palavra. Sendo esta ausência de liberdade mascarada, por um falso poder de decisão explicado por Salgado, podemos concluir a existência da algorocracia. A razão iluminista aqui, ao se tornar gradativamente instrumental, passa a cercear a liberdade em nosso tempo. Temos então aqui o alvorecer, o nascimento de uma nova sociedade, onde os dados são mais importantes e mais valiosos do que ouro, mais importantes do que a vida de uma pessoa. A sua vida, na verdade, agora é em função de dados. Os dados são o norte do capitalismo de vigilância atual. E o Google é o maior acumulador de dados deste sistema, assim como Facebook e outras empresas deste mundo tecnológico globalizado. A valorização da Big Data, ela tem se mostrado tão intensa, o que pode ser também explicado pelo massivo investimento em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, por parte das grandes empresas e transnacionais que assolam o mundo, que um novo termo tem surgido, o dataísmo, que seria uma espécie de filosofia para tentar explicar e pensar a emergente importância da Big Data. No dataísmo, tudo é analisado e convertido em dados. Olha como faz sentido esse panorama em relação à nossa realidade, que são comercializados para que nos tornemos público-alvo de produtos e até mesmo ideias que venham a se consumir. Nenhum âmbito escapa, ou seja, pode ser um produto, que é uma coisa material, ou uma ideia, que é uma coisa, a princípio, não material. Então, é aquele exemplo de quando você conversa com alguém que quer viajar sobre um destino, você pesquisa e quando você entra em uma rede social, você está sendo bombardeado por propagandas patrocinadas pelas empresas que compraram esse fluxo de dados da onde você navegou para tentar te vender. Fazem promoções personalizadas e específicas para o sujeito para que você tente comprar, para que você adquira o produto. Você se torna refém, porque ainda que você queira aquele produto, e muitas vezes, na verdade, na maioria, você não quer realmente aquele produto, mas no caso da viagem, ainda que você queira aquele produto, você é forçado, porque aparece uma promoção relâmpago, então você tem que comprar mais rápido, porque ela vai se extinguir em 15 minutos. Desse tipo de coisa que a gente está falando. Isso é efetivamente uma representação da ausência de liberdade a que estamos sendo submetidos no mundo atual. Culpa dos algoritmos, advindos desta revolução trazida pela razão iluminista, que tem se mostrado uma razão instrumental. Talvez vocês não tenham percebido, mas também os termos e condições de uso são contratos a que estamos sendo submetidos, estamos nos submetendo a todo tempo quando baixamos aplicativos, entramos em algum site, aceitamos a política de cookie, os termos de uso, de privacidade, sem quase sempre nos dar o trabalho de ler. Todo mundo clica em aceitar e não lê. A gente se entrega à política de privacidade da rede, só que de privativa não tem nada, uma vez que o intuito é justamente vender a nossa privacidade materializada em dados a outras empresas que vão nos vender produtos, informações, ideias, propostas, destinos, não importa. O importante é vender. Bem, Joaquim Carlos Salgado, um dos maiores hegelianos mineiros, em sua obra Semiótica Estrutural e Transcendentalidade do Discurso sobre a Justiça, trata a respeito do conceito de violência da palavra. A violência da palavra é um novo tipo de violência que surge em meio a este contexto de tecnologias do qual vivemos. E perceba, esse discurso foi feito nos anos 2000. Olha como o discurso é atual para a realidade que vivemos, que avançou tão rapidamente de 2010 para cá. Ele diz que, neste mundo que vivemos, a violência da palavra é responsável por impedir o pensar livre, o que condiciona um agir que também não seja efetivamente livre. É uma forma de violência que se institucionaliza, se enraiza por meio dos sistemas de comunicação e se prolifera por isso também, E isto leva, ao fim e ao cabo, a escolhas que não são nossas propriamente ditas.
seja na escolha de um produto, de uma viagem, ou até mesmo na escolha de um presidente. Esse sistema controla não só a decisão, mas também a vontade, na medida em que seleciona o que é oferecido à população. Ou seja, não é que são coisas aleatórias que aparecem e você é levado a escolher livremente entre as alternativas. Ao contrário, são coisas estudadas, produtos estudados, pré-selecionados, relacionados ao seu perfil, que são direcionados a você por meio da sua navegação e que dão a você um poder de escolha que efetivamente não existe. É um falso poder de escolha. Portanto, neste mundo atual, há uma ausência de liberdade real, uma vez que não há poder real de dizer não. O não que você diz a uma escolha é o sim que você dirá e está dizendo a outra. E ambas estão condicionadas ao nosso campo de escolha subjetivo. É uma escolha condicionada. Logo, talvez nem a palavra escolha seja adequada. E fazendo um apanhado geral, essa liberdade que nos está sendo tirada, essa da qual estamos ausentes, é fruto direto de uma cybersociedade criada progressivamente pela razão iluminista, que ainda que não seja a priori objetificadora, tem se mostrado como tal. Quando eu disse no início do vídeo a capacidade reificadora desse tipo de pensamento, talvez possa ter soado um pouco espantoso, mas agora, compreendendo e contemplando esse raciocínio hegeliano e tudo que este pensamento da razão iluminista, que sai instrumental, trouxe ao mundo, vocês podem enxergar, não simplesmente ver ou olhar, o quão ausente de liberdade estamos, e estamos para ficar. Talvez possamos chegar a essa conclusão através deste raciocínio. E trazendo, com uma forma de contextualizar o debate, com uma produção cultural bastante recente, a série Loki do Disney Plus, serviço de streaming da Disney, traz uma frase que pode ser bastante útil para o nosso debate, né? Abre aspas. Cada passo que deram até aqui, eu pavimentei a estrada. Vocês seguiram apenas o caminho. Bem, quem diz essa frase é o Jonathan Majors, que interpreta o Kang na série, e ele está se referindo à ausência de liberdade e privacidade a que eram submetidos todos os personagens do universo. Essa alusão, que é uma alusão à ficção, a priori cercada de dubiedade, né, contém mais traços do mundo real, com esse pensamento que estamos contemplando agora, do que pensamos, tendo percorrido toda essa intensa caminhada hegeliana até aqui. Até que ponto podemos afirmar a existência, no mundo de hoje, dos conceitos de liberdade e privacidade? A gente pode dizer que Imagine, do John Lennon, talvez não seja mais tão utópica assim, porque a música traz consigo o doce ar da felicidade genuína de um mundo perfeito, onde a utopia é ser livre, é ter privacidade. Imagine, um mundo sem algoritmos, cookies ou localização ativa o tempo todo. Um mundo no qual o Instagram não ouviria até mesmo o seu microfone. Um mundo em que os únicos capazes de lerem as mentes são as ciganas e ciganos de esquina. Eu pergunto, você consegue? Em uma sociedade de vigilância pautada pela razão instrumental, há a supressão gradual da liberdade. A criação de comportamentos normativos através de padrões cada vez mais mutáveis, o que é um tanto quanto paradoxal, padrões mutáveis, a coerção, o controle exercido pelo mercado, o surgimento de necessidades materiais cada vez maiores, fake news, fluxo de dados, P&D, a velocidade com que tudo isso se altera e tem se alterado. Pense em quanto o mundo mudou tecnologicamente falando, de 2016 para cá, 2015 para cá, o quanto os smartphones mudaram. Bem, é um mundo em que não importa o que é dito, mas quem diz. É a era da pós-verdade. Há somente diferentes e divergentes versões acerca do mesmo fato. Eu tenho medo de que o Facebook me escute dizendo que eu quero ter um filho, que ele venda essa informação à Amazon, que vai provavelmente me enviar uma descendência genética perfeita. Esta é a nossa realidade, ou meta-realidade, já atualizando o debate com a nova criação de Mark Zuckerberg, né, o metaverso. As grandes empresas de comunicação, dados e transacionais são mais poderosos comparativamente do que os faraós do Egito foram. E os faraós do Egito eram deuses. Veja bem, o mundo em que estamos chegando, o mundo em que estamos vivendo,
presos já. Eu, sinceramente, quero acreditar que um mundo diferente, ele é possível, tem que ser possível. Na verdade, é a nossa obrigação pensar em alternativas. Pedir um retorno à realidade, não que não estejamos vivendo nesta, mas estamos prestes a entrar, né, em um metaverso, como disse Mark Zuckerberg, pode parecer um tanto quanto bucólico e arcadista, mas é necessário. E também não quer dizer que eu sou contrário às tecnologias, não é isso. Dizer isso seria um tanto quanto hipócrita, porque vocês estão me vendo em decorrência disso, estou com meu teleprompter no iPad, um computador aqui, estou com tecnologia ao meu redor o tempo todo. Não é isso. Mas pensar fora deste metaverso, que tem sido construído, é a nossa obrigação, porque o que estão fazendo efetivamente é a retirada de nossa liberdade. E também, mais um esforço de sinceridade, né? Não que isso esteja virando um sincericídio, é um mundo tão controlador, dotado de tamanha vigilância e criação de comportamentos por algoritmos, que não é possível afirmar com certeza que até mesmo esta fala minha é de fato a expressão da liberdade. Eu não sei. Mas não posso, e nós não podemos deixar de pensar. Talvez seja um daqueles casos em que nunca se alcança, sempre se busca. O que não tira o brilho da caminhada, mas ao contrário, engrandece.